Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é parte de uma sequência de aulas que os alunos matriculados assistem ao vivo e podem conferir no Canvas, né? E no Canvas, eles vão ter acesso a essa aula aqui, né? Que é a aula de pintura de assets que eu estou fazendo em vários fragmentos. Essa é a terceira parte dessa aula. Né? Os alunos estão assistindo comigo aqui ao vivo. Eles não viram as outras, é surpresa para eles, eles têm que assistir em algum momento. Né? Mas eles estão cientes que eu estou gravando a terceira parte de uma série de assets que eu estou pintando. São 5 assets, faz parte de uma atividade do curso. Né? Então eu tenho esses 5 assets aqui e eu já gravei o vídeo pintando essa caixinha, gravando essa bomba que tem esse pavio super estiloso. A estrela, eu estou pulando ela, é o asset mais simples, né? Eu estou deixando ele por último. E hoje eu tenho esse foguete aqui que eu vou tentar pintar. Como a aula tem hora para acabar, eu vou ver até onde eu consigo pintar. Se eu não conseguir pintar o foguete inteiro, não tem problema. A técnica que me interessa. O acabamento é com os alunos que estão matriculados e tem que entregar a tarefa. Né? E se a pessoa entender o processo, ela sabe para onde é que isso aqui vai. Tá? Então eu vou pintar esse foguete hoje. Eu tenho minha pesquisa de referências aqui, então eu estou baseando em brinquedos de lata, né? Tem essas cores interessantes, né? Tem padrões que eu posso desenhar e me divertir com eles, né? E tem algumas coisas que eu não preciso seguir à risca o que o brinquedo está fazendo, eu posso ir um pouquinho mais realista se eu quiser. Então, essa sensação de que é feito com placas e rebites, aqui está feito com linha preta e cor, eu posso de repente fazer um pouco mais volumétrico para alinhar com os outros assets que eu tenho, tá? Então eu estou usando essa referência aqui. Tem uma coisa de desgaste, sujeira também que talvez eu queira colocar, né? Então, o meu plano é pintar esse foguete baseado nessas referências aqui, tá? Então, eu tenho já o modelo. Modelo, eu fiz a abertura de UV. Essa abertura de UV eu fiz na aula retrasada, sei lá. Tem a aula de abertura de UV no nosso playlist. Né? Quem está vendo no YouTube pode procurar o playlist de pintura digital para texturização. Né? E eu tenho também a imagem no GIMP, que é onde eu estou pintando as coisas. Eu também exportei o meu mapa de UV para usar como referência aqui. Então, eu tenho o meu mapa de UV aqui no GIMP. Eu estou dando preferência a pintar no GIMP, mas não tem problema nenhum pintar no Blender, tá? Isso é realmente uma opção de software. Se quiser pintar no Krita, quiser pintar no Procreate, o software né, do seu coração aí, pode escolher o software que você achar mais confortável para pintar. Não tem problema. O que eu recomendo, que eu tenho recomendado nas aulas, é que se você está pintando em software 2D, existe retoque que só no Blender vai funcionar. Retoque de acabamento, às vezes só no Blender você vai conseguir ajustar no lugar certo o retoque. Faz isso depois de pintar todos os assets. Não vai retocando e voltando para o software 2D, é muita volta, é muito trabalho, não tem necessidade. O ideal é que você pinte todos os assets, finalize a parte do software 2D, vá para o Blender e faça os retoques no Blender. Tá? Nas outras duas aulas eu mostrei exemplos de situações onde o retoque vai acontecer lá e a gente vai ver que eu não fiz o retoque ainda das partes do meu modelo que precisam de retoque. Um exemplo de objeto que precisa de retoque é o meu pavio. Né? O meu pavio eu vou ter que pintar aqui a emenda desse pedaço. É difícil demais pintar no software 2D, mas é mais fácil pintar aqui. Então, eventualmente, eu vou vir retocando isso aqui para finalizar. Né? Então, do lado de cá está ok, do lado de cá está estranho. Lembrando que, obviamente, meu objeto não vai ser tão visto por aquele ângulo. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o GIMP. A primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é quais são os fragmentos que eu quero separar do meu foguete. Né? Quando eu falo os fragmentos, vamos voltar na referência aqui. Esses foguetes aqui, eles têm essas marcações que definem, por exemplo, onde que é a ponta e onde que seria uma placa de metal com solda. Né? É isso que essas plaquinhas aqui com rebites estão indicando, que é aonde eu estou representando um encaixe de uma peça de metal com a outra. Né? Então, isso é uma coisa que eu vou querer fazer
né? Separar, por exemplo, a ponta do meu foguete do corpo do meu foguete, né? E aí, eu provavelmente vou começar igual igual essas referências minhas, né? Eu vou criar umas linhas indicando aonde são as coisas que eu quero pintar, tá? Então eu vou pegar aqui e criar uma camada nova, por enquanto, que eu vou chamar de lines, são as linhas que eu vou usar como referência. Talvez eu acabe me livrando dessas linhas todas, mas esse é um bom começo, tá? Vou pegar um pincel, eu estou usando para essa atividade aqui, basicamente o pincel Default. O que eu chamo de pincel Default é o pincel redondo que usa pressão na opacidade e no tamanho. Então, se eu vier levinho aqui, ele vai ficar mais apagadinho e menor. Se eu vier com força, ele é mais escuro e maior. Eu também vou alterar bastante o tamanho desse brush, né? Então, eu vou alterar bastante o tamanho dele para poder tipo, fazer linhas mais precisas assim, tá? Então, vou fazer essas duas coisas. Eu estou usando os colchetes para reduzir o tamanho do meu brush aqui. E aqui, ó, se você tiver dificuldade, igual às vezes eu tenho mesmo, de fazer uma linha curva, né? A gente tem a ferramenta de desenho vetorial, né, o Path, que eu posso vir aqui e só desenhar uma linha curva e pedir para ele traçar, dar um stroke com o pincel que eu tenho. Ele vai fazer a linha curva seguindo bonitinho o meu vetor, tá? O vetor fica na aba de vetores. Se você não está usando, pode jogar fora, tá? Então, para quem está usando mouse ou alguma coisa assim, isso pode ser interessante. Eu não vou preocupar com o encaixe dessa linha com essa linha aqui, porque realmente eu não tenho muito controle. Lá no Blender eu retoco quando for necessário, tá? Então, o que eu quero aqui, na verdade, é uma linha fina, né? Então, eu quero uma linha fina. E aí talvez eu queira, né, mais ou menos acompanhando aqui. E essa linha vai separar uma parte da outra. De novo, como é uma curva às vezes difícil de traçar, eu vou vir aqui usar essa ferramenta aqui. Tá? Com ela eu consigo fazer o ajuste da curva. Estou usando o Shift para poder alinhar as extremidades. Stroke Path, Stroke. E aí eu posso jogar fora esse camarada aqui. No caso do foguete, né, eu posso fazer essa marcação de linha usando o Path para tudo. Né? É um objeto que eu quero fazer linhas mais retinhas, né? Então talvez eu queira fazer, tipo, em todas essas partes aqui, talvez eu queira fazer o stroke usando essa ferramenta aqui. Não tem problema, tá? É uma opção. Inclusive eu consigo fazer múltiplas linhas ao mesmo tempo aqui, eu consigo usar o Shift para adicionar novas linhas, né? Eu consigo usar o Shift e o Ctrl para poder fazer os alinhamentos dos vetores, né? Então, essas dicas todas que eu estou falando, elas acontecem no rodapé do GIMP, quando você está movendo o vetor, tá? Então, novo, vale a pena pensar se você quer esse tipo de linha aqui, né? Então, fiz essa linha aqui. Outra coisa que eu vi que esses brinquedos têm é uma linha dividindo as laterais, né? Então, o meu foguete, ele tem já uma divisão aqui, ó. Então, talvez valha a pena eu pensar que essa divisão vai fazer parte da minha pintura de textura mesmo, que eu vou incorporar isso de alguma forma, né? Então, em vez de eu tentar esconder essa linha, eu vou abraçar essa linha, né? Então, talvez eu queira pegar esse contorno aqui do meu V e fazer uma linha que siga esse contorno mesmo, né? Então, em vez de ficar lutando com ele,
né? Vamos dar um Shift para acrescentar uma linha aqui. Eu quero pegar essa ponta, eu quero adicionar um vetor aqui. Às vezes eu dou uns miscliques aqui, não tem problema não. Só puxar um pouco antes aqui. E aí, dá o stroke do meu path, stroke. E vou jogar fora esse vetor, eu não preciso dele mais, mas eu posso deixar aqui se eu achar que é útil. Você pode manter ele salvo aqui se quiser. Se você está usando sempre ele, você pode manter. Eu vou só descartar. E eu quero mostrar o que eu fiz de linha aqui. Ó. Então, marquei umas linhas que eu vou usar para marcar as divisórias do meu foguete. Então, eu quero que isso seja tratado como placas de metal, né? Talvez eu queira, inclusive, fazer mais placas, fazer ele mais fragmentado, né? Talvez eu queira fazer, por exemplo, uma placa no meio do caminho aqui, né? Vamos pensar que em algum lugar aqui, agora eu vou pegar o pincel, vou tirar a sensibilidade à pressão por enquanto, tá? Eu vou querer uma opção que é Dynamics Off, para poder usar o Shift e fazer linha reta assim, ó. Então eu quero fazer o quê? Uma placa de metal em algum lugar aqui, ó. Então, talvez seja interessante fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, essas são as minhas divisórias, né? Eu também quero fazer uns rebits, né? Então, eu também vou querer fazer, tipo, as bolinhas de rebite, assim. Aí aqui, nessa hora, é hora de ser... Eu não quero ser matemático, não. Poderia, né? Eu quero ser mais artístico mesmo, né? Então, eu vou pegar no meio da face aqui e desenhar um rebite para cada uma delas aqui, ó. Mais ou menos igual tá a minha referência lá, né? Aí mesma coisa aqui, eu vou pegar e fazer. Deixa eu reduzir a opacidade aqui só para vocês verem um pouco melhor o que eu estou fazendo. Opa, mais espaçado. Depois eu posso pintar isso um pouco mais sólido para poder fazer um detalhe mais realista, se eu quiser. De novo, combinando mais com as outras pinturas que eu fiz. Aqui eu acho que eu vou fazer... E aqui, acho que eu posso fazer também a mesma lógica. Eu não sei se isso está distorcido bastante, eu não sei se isso está no lugar que eu acho mais legal. Tem várias coisas que eu não sei a respeito disso ainda. Tem várias coisas que eu realmente não tenho consciência se está na melhor forma, né? Tipo assim, eu quero fazer, às vezes, uns outros detalhes aqui, fazer alguns padrões, mas é legal eu ver se isso aqui está funcionando lá no Blender, né? Então eu vou desligar essa camada, deixar só essa parte da pintura aqui. Exportar como o Power Up Color aqui, Export, Replace. Né? Então, aqui vai ficar registrado esse export, e aqui no meu image eu vou dar um reload para poder ver tipo, como que isso aqui está acontecendo. E aqui a gente vai ter a questão da distorção do V, tá? Que é uma coisa que eu falei na aula passada. O problema da distorção do V é isso aqui, ó. Se eu pintar esse detalhe lá no GIMP, eu não vou ver a distorção do objeto. Então, talvez esse detalhe aqui seja um detalhe que eu queira pintar só no final, quando eu chegar no Blender. Então, essa é uma coisa que eu queira fazer como acabamento final, né? Por causa dessa distorção estranha aqui, ó. Tá? Se eu pintar isso aqui no Texture Paint do Blender, né? Vamos pegar aqui a cor pretinha aqui, né? E vamos fazer aqui.
eu consigo fazer a linha retinha aqui, né? Então, eu vou conseguir, tipo, retocar isso aqui, fazer isso ficar arredondado aqui, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu tenho que considerar, né, na hora que eu estou pintando. Talvez tenha detalhes que eu tenha que finalizar no Blender, tá? Então, aqui vai ser bem diferente, né? Tipo, a linha do Blender aqui toda torta, tá vendo? Por isso que às vezes a gente vai lá e fica endireitando o V antes de ir para a pintura. Às vezes a gente endireita o V para não ter que lidar com essa distorção. Então, são decisões que a gente tem que tomar na vida. Por enquanto eu não estou preocupado com isso não. Então, descobri que isso aqui eu não posso fazer agora. Não tem problema, faço isso depois. Vamos concentrar então nos outros aspectos aqui, né, que são os aspectos que vão definir melhor o meu modelo aqui. Deixa eu apagar esse detalhe. Então, por enquanto, esse detalhe eu não estou interessado nele, né? Eu acho que eu posso pensar na divisão de cores que esse foguete vai ter, né? Então, a ponta desse foguete tem uma coisa interessante acontecendo nas minhas referências aqui. Essa aqui, inclusive, é uma bem interessante, que a ponta tem duas cores. Não é só, tipo, pegar a linha e colocar uma cor só, mas ele tem uma segunda cor. Eu achei isso bem interessante, vai me dar um pouco mais de riqueza no modelo. A asa também, ó, tem um padrão de cor diferenciado, isso tudo eu achei interessante, né? Ou seja, apesar de eu ter uma divisória aqui, o padrão de cor ele não é tão rígido assim, né? Então, eu talvez queira fazer uma coisa nesse sentido. Então, vamos voltar lá no GIMP. Vou fazer uma nova divisória aqui, temporária pelo menos, né? Para separar aonde eu vou ter uma cor da outra, né? E aí, estou fazendo isso na mão, mas talvez eu queira fazer isso com o vetor para poder ter um controle maior, porque até eu acertar a distância, a intensidade, pode demorar muito. Então vamos voltar aqui no meu vetor. Então aqui eu consigo definir aqui um posicionamento melhor, né? E aqui eu posso fazer um negócio diferente. Eu posso, em vez de pensar que eu estou usando isso aqui para marcar a linha, né? Eu posso pensar que eu estou usando esse... Deixa eu ajustar esse cara aqui. Que eu estou usando esse camarada aqui, ó, para fazer uma seleção. Se eu apertar aqui Enter, né, ou clicar em Selection from Path, ele vai fazer a seleção para mim. Então eu já posso pensar em definir a cor flat desse foguete aqui, dentro desse espaço aqui, né? Acho que vermelhinho é o padrão, né, desse negócio, né? Então, vamos vir aqui dar eu vou pedir para preencher, Edit. Eu bloqueei minha camada, ela está toda protegida, então não vou conseguir pintar nela por enquanto. Eu vou pintar de cima, acho melhor, acho mais, sabe? Edit, Fill. Então aqui eu tenho essa cor avermelhada, né? De novo, se eu não quiser esse vetor, eu posso jogar fora. Se eu quiser, posso manter ele, tá? Vou fazer uma nova seleção aqui. Aqui porque eu tenho a linha preta aqui, eu posso fazer a seleção um pouquinho mais brutamonte aqui. Em vez de usar o PF, eu posso vir aqui só usando a seleção de laço mesmo, tá? Marcar essa divisória aqui. E aí, uma técnica que eu usei nas outras pinturas que eu vou continuar usando é usar o baldinho de tinta no modo Behind, para não tampar o que já está pintado. Escolhi o amarelinho, que é a cor que eu vi que tem lá nas minhas referências, né? Eu vou seguir a paleta deles por enquanto. Não tem nenhuma ideia melhor por hora, né? E aqui, ó, se eu pedir para ele preencher a seleção inteira,
ele vai preencher por trás das cores que já existem. Então ele não tampa a pintura que eu já fiz. Muito prático para esse momento aqui do meu preenchimento. Eu acho que eu posso abusar mais dessas cores, eu acho que eu posso realmente pensar em talvez usar, tipo, essa lógica desse padrão de cor, né? Aonde tem indicação para mim do meu UV, né? Então, vamos voltar aqui para o meu PF. Acho que eu posso vir aqui e fazer a mesma lógica de fazer um design aqui, né? Aqui eu vou pegar isso aqui, segurando o Ctrl eu consigo puxar a alça. Se eu soltar o Ctrl e apertar o Shift, ele vai deixar ela simétrica. Tá? E aqui, mesma coisa, eu posso usar a mesma lógica que eu usei antes de dar um Enter e preencher com essa cor aqui, né? Edit. Fill. Né? Aí talvez eu queira fazer um segundo detalhe amarelinho por baixo, né? Aí, de novo, eu não apaguei eu não apaguei meu vetor, né? Então eu posso vir aqui só puxando ele para criar uma seleção nova, né? Mesma coisa, eu vou apertar Enter, vou pegar o baldinho de tinta com o amarelo e aí ele vai preencher por trás, tá? Então ele está preenchendo a seleção inteira por trás da coisa. Talvez eu queira fazer... Aqui a bundinha do foguete. Rola uma preguiça no Daniel? Rola uma preguiça? Deixa eu ver se rola uma preguiça. Deixa eu ver se eu tenho preguiça. Eu acho que eu tenho preguiça. Então vamos lá. Então isso aqui é o centro do meu foguete, né? Então isso aqui eu vou pintar de preto mesmo, completamente preto, tá? Então deixa eu pegar aqui 100% preto. Eu quero Fill, Edit Fill. Aqui, essa outra parte aqui, ó, talvez eu queira um gradiente. Então vamos pegar aqui a minha ferramenta de gradiente. Vou pegar um gradiente que vai do preto para o transparente e que é radial. E aí eu vou fazer esse gradiente daqui para cá, né, para poder fazer a profundidade desse tubo aqui né. Essa parte aqui, ó, é a parte que encaixa aqui na base. Talvez eu queira realmente fazer uma pintura ressaltando essas laterais, tá? Então isso é uma coisa que eu fiz em todos os outros assets, né, que é pensar que essa quina aqui é escura, essas quinas aqui vão ser claras, né? Então talvez eu queira realmente pintar uma mancha escura nessas áreas aqui, né? Então vamos fazer isso aqui vamos pegar meu pincel e vou aumentar o tamanho dele. Então vamos voltar para o pincel Default. Default. Depois eu quero fazer uma mancha. E aqui eu já quero começar a fazer coisa com cara de pintura, eu não quero fazer preciso, não. Eu quero que já tenha cara de coisa manchada. Aqui tem a estrela aqui. Eu vou marcar uma seleção aqui só para não correr isso de eu pegar aquele pedacinho da estrela. Então vamos pintar aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a beirada que encosta, né, onde o meu corte UV está acontecendo. E essa beirada aqui, ó, essa beirada aqui é onde eu vou colocar uma certa claridade. Em vez de ficar modelando bevel,
Eu falei isso nas outras aulas, estou repetindo, porque é a terceira vez, vai que você está vendo só a terceira parte, né? Em vez de ficar modelando bevel, você pode pintar o bevel. É super barato. Então, essa mancha clara aqui, ó, ela faz o trabalho do bevel. Tá? E porque ela é pintada, eu posso fazer irregularidades, desgaste, né? Eu posso fazer o que acontece às vezes com as beiradas de bevel, que é elas vão ficando desgastadas, elas vão raspando a pintura, raspando a lata. Então, isso aqui pode ser uma coisa interessante para mim. Vai acontecer isso também na beirada de cá, tá? Nessa extremidade aqui, também eu vou provavelmente querer marcar um bevel disso aqui, tá? Ainda está muito cor chapada, ainda não é exatamente o que eu quero. Eu quero colocar um pouco de textura nisso aqui, né? Posso fazer mais padrões de design, né? Posso fazer mais padrões de design, mas eu quero realmente ter a sensação de que existe algum tipo de porosidade nessa superfície. Eu não quero trabalhar com uma cor lisa, né? Vamos voltar nas minhas referências aqui, né? Essas latas elas têm algum desgaste, né? Se a gente observar com calma, a gente vê que elas não são 100% lisas, né? Elas têm amassado, elas têm arranhado, né? Tem ferrugem. Então eu quero sujar um pouco a superfície do meu míssil. Eu não quero que ela seja acabou de sair da fábrica, alguém lustrou. Não, eu quero que pareça um objeto que já tem um pouco de uso, né? Então, nesse caso, eu tô com uma camada de textura aqui, tá? Estou com uma camada de textura aqui. Eu vou criar uma segunda camada de textura por enquanto, para eu poder ter liberdade de pintar isso sem preocupar demais, né? Vou limitar, vamos lá. Eu quero usar a própria cor chapada que eu tenho para limitar onde eu posso pintar. Então isso vai garantir que eu não estou pintando fora dessa área. Então usei a seleção de varinha aqui, né? E essa camada aqui, eu vou pegar algum pincel que já tem alguma textura. Eu já usei esse pincel em alguns lugares, por exemplo, o Noise Scratch, né? Ele super resolve para eu poder marcar tanto manchas claras quanto manchas escuras aqui. Vai me ajudar a dar uma sensação de desgaste na coisa. O que acontece é que ela está por cima da textura, ela vai tampar os detalhes que eu fiz. Por baixo, ela não pega na pintura. Então talvez eu queira o quê? Um modo de mistura para que ele combine com as cores. Então eu vou vir aqui no normal. Eu gosto do Grain Merge, tá, gente? Eu gosto desse método de mistura. Eu acho ele massa, tá? Tem outros que poderiam funcionar, né? Overlay pode funcionar, né? Eu gosto do Grain Merge porque ele está clareando e escurecendo ao mesmo tempo. Tudo que é 50% para cima de valor vai clarear na pintura, tudo que é 50% para baixo de valor ele vai escurecer. Então, por exemplo, se eu pegar uma cor escura, é como se eu estivesse implementando multiply na coisa. Se eu pegar uma cor clara, é como se eu estivesse colocando edge na cor. Então, isso é bem interessante, tá? Eu acho que na ponta talvez valha a pena eu fazer um desgaste mais claro. E, novo, esse é um pincel que tem uma ponta texturizada e ele tem um controle de aleatório, né? Então ele está balançando e tremendo, dá para ver que o tempo todo ele está trepidando aqui. Ele tem um controle randômico, né? Se a gente olhar o que ele é, né? Ele tem o ângulo randômico, a pressão na opacidade, né? E a pressão alterando também a força desse pincel, tá? Não preciso usar isso 100% se eu não quiser. E posso, no caso da minha textura aqui, ó, eu posso desgastar, por exemplo, as cores para poder combinar com isso aqui. Vou adicionar uma máscara nesse layer. Vou pedir ela totalmente opaca. Vou pegar aqui um tom de preto. E aqui eu estou arranhando minha pintura. Ó. Não quero fazer com esse pincel, porque eu quero fazer isso mais manualzão. Né? Então vou pegar aqui meu pincel default de novo. Vou botar com o meu default.
vou fazer um pincel pequenininho, e aí eu consigo arranhar e desgastar a pintura onde eu achar que vale a pena. Como nos outros assets, eu estou evitando pintar muita informação nas extremidades, né, tentando concentrar o máximo possível nesse centro aqui. Né. Na minha camada de linhas, né, acho que talvez eu queira adicionar tipo, umas linhas, usar para marcar uns arranhados que são diferentes, né? Então posso colocar aqui uns arranhados claros também, né? Uns desgastes assim. Acho que isso ajuda o modelo ter um pouquinho de pontos de interesse, né? Ele me dá mais leitura do que só a cor lisa, né? Ele me fala o estado de conservação dele. Outra coisa que eu vou fazer, mais uma camada, é a vida, né? Eu vou fazer uma camada de shade, porque eu acho que eu quero essa parte inteira aqui, ó. Essa parte inteira aqui, eu quero talvez ela toda mais escura do que a lateral. Então talvez eu queira fazer um tom. Aí eu estou com meu pincel default, né? Vou recuperar o tamanho padrão dele aqui. Então eu queira que toda essa lateral aqui dele, né? Toda essa base dele aqui, ó. Então eu quero que tudo isso aqui seja automaticamente mais escuro. Eu estou tampando isso aqui, mas eu posso mudar a opacidade e o modo de mistura também, para poder ter um controle e falar, não, isso aqui vai ter um sombreamento mesmo se não tiver luz, tá? Então isso me dá um sombreamento mesmo se não tiver luz, vai ter um sombreamento aqui. Isso vai garantir que eu vou ver esse relevo da lateral do foguete, né, em qualquer situação, tá? Outros sombreamentos que talvez eu queira fazer é de uma das placas sobre a outra, então talvez eu queira fazer sombreamento também acontecendo na extremidade aqui do meu shade, né? Então talvez eu queira vir aqui e fazer um sombreamento para que uma placa tenha sombreamento sobre a outra, né? Então dá a sensação de que uma sombra acontece aqui. E talvez eu queira um highlight destacando a... Vamos fazer aqui um light. Não vou ficar com nenhuma dessas camadas, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Estou colando ela aqui só de atrevido que eu sou. Então, talvez eu queira colocar uma camada de light aqui. Eu vou colocar ela atrás da linha, tá? A shade também eu posso colocar atrás da linha. Né? E isso aqui vai saltar aonde a placa acontece, né? Então, deixa eu vir aqui e marcar. Isso vai fazer com que a placa pareça saltada, né? Aqui eu estou pensando realmente na lógica de bevel mesmo, né? Tipo, como que isso faz um bevel para mim. E talvez eu queira, aproveitar que eu estou nessa brincadeira aqui, fazer os parafusos da parte de dentro, aqui os rebites da parte de dentro do meu foguete. Né? Então, vai parecer que as duas placas estão rebitadas aqui, tá? Eu quero juntar essas camadas aqui, tá? Eu não quero manter 1000 camadas. Eu gosto de tempo em tempo juntar as camadas, tá? Eu gosto de achatar elas, tá? Então, eventualmente, eu vou fazer uma série de merge downs aqui, ó. Então, merge down, botão direito, merge down. Opa. Ele não foi na... Ah, tá, porque ele está usando o flat como referência. Então, talvez isso aqui eu tenha que manter por causa do método de mistura, grain. Talvez eu tenha que manter por causa do modo de mistura. Deixa eu colocar ele no... Ele está calculando com essa daqui, ó. Então talvez eu não consiga juntar. Mas eu talvez consiga colocar esse. Posição normal. Daqui a pouco eu junto isso. Antes de juntar, deixa eu testar, né? Eu tenho que testar antes de juntar. Então, tem o meu foguete aqui, maravilhoso.
imagem, reload. Então ele já ganhou algum tipo de ponto de interesse. Aqui já tem algumas coisas que estão acontecendo, ó, que é a sensação de relevo entre uma parte e outra. Aqui, igual eu falei, tem um retoque que eu vou ter que fazer no próprio Blender, né? Esse tortinho do meu UV eu vou ter que retocar aqui, né? Provavelmente eu vou usar para isso a ferramenta de carimbo, tá? Então tem uma ferramenta de carimbo que eu consigo pegar uma parte do meu modelo e carimbar em outra. Então eu consigo, por exemplo, pegar esse amarelo aqui e retocar e fazer a junção, tá? Então eu consigo resolver isso. Consigo fazer isso também no modo de perspectiva, né, desligada, né, o modo ortográfico, né? Então eu consigo meio que pegar o tom e ajustar isso aqui quando for necessário. Então eu consigo fazer o retoque aqui depois, né? O que eu acho que eu preciso fazer quando eu comparo com os outros, né, é talvez não deixar o rebite tão linha, tentar fazer ele realmente ser um rebitezinho, né? Então talvez eu tenha realmente que pintar a bolinha, o highlight da bolinha e a sombra das bolinhas. Vou fazer um de cada vez? Mais ou menos, mais ou menos. Então, vamos lá. Deixa eu resolver isso aqui. Vou pegar meu pincel default. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um highlight no meu rebite e deixar a coisa com uma sombra. Então, basicamente, o que eu estou usando aqui são essas duas cores, né? Faço a cor, né? Opa. Eu fui parar lá embaixo. Vamos voltar aqui. Né? Então, deixa eu pegar aqui. E aqui X, né? Então, pintei a bolinha, pintei o highlight, pintei a bolinha, pintei o highlight, pintei a bolinha, opa, pintei a bolinha, pintei o highlight, pintei a bolinha, pintei o highlight. Né? Se eu achar que eu preciso pintar uma sombra, eu venho aqui com esse tom mais escuro, né, e faço tipo, o sombreado dele. Fazer isso com a parte amarela, né, tipo, fazer às vezes talvez um pouquinho mais escuro assim, ó, com um tom mais claro aqui para fazer o highlight. Né? E aí, para ir rápido, eu vou colocar as duas cores aqui e eu estou usando o que? O X para trocar de cor. Então, venho pintando o relevo, venho pintando o brilho. Né? Isso vai me dar a sensação de que é um rebite volumétrico. No caso dessas linhas aqui, ó, esse processo que eu estou fazendo aqui já vai fazer esse intuito de eu ter a sombra, né, o veio da coisa. Talvez eu não queira é a linha tão preta, né? Então talvez eu queira vir retocando a linha para ela ficar um tom mais escuro, em vez de ela ser totalmente preta, talvez eu queira vir fazendo a linha num tom mais próximo da cor. Parece que é um tom afundado e não é tipo necessariamente né, aquela sombra preta, né? E aí vamos pegar isso aqui e fazer um espaço. Eu provavelmente vou querer fazer isso aqui na lateral dele também, ó. Né? Eu provavelmente vou querer fazer isso na lateral dele aqui, né? Para parecer que é saltado. Vou fazer isso também com o amarelo e com o vermelho. Marcar um tom mais claro. Aqui eu vou fazer o contrário, fazer mais escuro, né? E aí, para eu não ter que ficar pensando demais qual cor que eu vou pegar para fazer isso, vou pegar um tom desses escuros aqui, colocar um multiply no pincel. E aí eu só passo, né, tipo uma pincelada única assim, ó. Já vai fazer para mim esse sombreado, né? Então esse multiplier já vai fazer para mim a sensação de
de sombra, né? Então ele já vai fazer o aspecto sombreado para mim. Então, deixa eu voltar aqui para o meu pincel normal, normal. E eu quero comparar esse resultado que eu fiz aqui com a parte de baixo, onde eu não fiz nada, né? Então, falha, export, image, reload. Então, isso aqui já vai me dar uma sensação de um volume diferente, né? Já começa a entender, tipo, cada pedaço desse foguete como uma placa de metal que foi rebitada, né? Então, isso já vai começar a me ajudar bastante a ler o que está acontecendo. No modo flat, eu já consigo ver a diferença da base para o topo, que é um negócio importante para mim. Então, pensando nesse foguete, que não tem iluminação nenhuma, ele já tem alguma sugestão de volume, então eu já resolvi um problema de jogo, que é tipo, se a luz for estourada, os caras vão ver o volume de um asset. Eu já estou resolvendo um problema, né? Se eu não puder fazer uma luz dinâmica, se a luz for estática, estou resolvendo um problema. Eu estou informando pro jogador, pro player, o volume do objeto sem precisar da luz dele. Né? E isso também libera para que eu possa jogar isso em plataformas mais leves. Porque se eu posso alienar a luz do meu jogo sem perder informação, então posso matar um monte de recurso pesado que a gente tem em jogo. Né? Dependendo do tipo de renderização que o jogo usa, eu só posso ter 8 luzes simultâneas em real time. Mas se todos os assets já estão pintados com a luz que precisa, eles não precisam participar do light map. Né? Eles já têm a luz marcada neles, eles não precisam de preocupar com iluminação. Eu estou economizando muita coisa no processo. E Handpaint tem uma sobrevida em acabamento. Jogos que são pintados à mão, eles vão ter uma longevidade estética maior do que o que é realismo. Porque toda vez que a gente passa um ano, alguém descobre como tornar o realismo mais próximo da realidade. Mas a pintura é uma escolha estética, ela é, né, conectada do tempo. Né? Ela foi pintada naquela época por decisões. Então, se o cara decidiu a cor, decidiu a pincelada, isso não tem data para acabar. Não tem como alguém descobrir a pincelada nova do artista que decidiu uma pincelada. Não tem como dar update no Van Gogh, galera. Sabe? Já é o melhor do que podia ser. Sabe? Já é o máximo que a gente podia fazer. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer a mesma coisinha do rebite aqui. Né? Vou fazer o rebite de fora a fora aqui embaixo. Né? Vou fazer meio... Opa, não era essa cor, era essa daqui. Aí. Fazer isso aqui rapidinho. Eu gosto de pintar, então isso aqui, geralmente a galera que da programação é que sofre, né? Aí os caras querem inventar uma ferramenta que otimiza. Não, mas espera, não tem um jeito de pintar todos os rebits de uma vez só? Tem, mas eu gosto de pintar. Se você fizer isso, você vai tirar uma parte que é boa do trabalho. Essa é a hora que eu faço descompreensão mental. Toda atividade repetitiva em arte, toda atividade de acabamento, ela é descompressão. Se você tem que fazer 1000 linhas de Ashura para fazer uma ilustração, isso não é sofrimento para o artista, isso é descompressão artística. Ele já passou da parte mais difícil de concepção e agora ele está fazendo o polimento daquilo. É ótimo. É ótimo você desenhar todos os detalhezinhos. É gostoso. Né? Novo. Eu não sei se eu posso falar nada contra IA, não sei se eu tenho esse direito, não. Mas eu acho que um dos grandes problemas dessa tecnologia é que ela tira a parte divertida do artista. A parte que é gostosa de fazer, não, gera automático aí, mas a parte gostosa de fazer você já fez? O que eu vou fazer se você fez a parte que é legal? Né? Essa parte que é a diversão. A parte divertida é criar, pô. Você vai tirar a parte divertida da gente? Põe ela pra fazer, sei lá, gestão portuária, gente. Que deve ser. Eu não sei se é divertido. Aí o cara que faz gestão portuária, eu aposto que adora fazer gestão portuária, né? Ele vai falar assim: não tira isso de mim, não. Adoro fazer gestão portuária. Né? Então, é gostoso fazer isso. Foi mal. É bom fazer. Né? Então, vamos fazer esses rebits aqui da parte de baixo.
Aqui, será que eu quero brilho aqui? Talvez eu queira só... Aí. Então, fiz essa parte aqui. Aqui, ó, igual eu falei, eu quero, na verdade, fazer a mescla dessas camadas, mas eu não quero perder o meu flat colors, não. Então, eu vou duplicar isso aqui. E aqui, ó, eu vou no meu layer, quer dizer, vou na minha imagem, e eu vou dar um comando que é o merge visible. Então, todas as camadas que estão visíveis vão virar uma camada só. Eu meio que quero isso, assim, eu não quero ficar crescendo camada eternamente. É pintura, então chega uma hora que você tem que falar assim, não, achata tudo para poder pintar com mais liberdade. Camada me dá muita liberdade de edição, mas para pintar, vira aquele negócio de eu estou na camada certa, eu estou no modo de mistura certo, eu não é só escolher a cor e pintar. Então, em algum momento, eu gosto de achatar e falar, não, agora é só escolher cor. Então, agora, por exemplo, fazer o brilho, é só escolher a cor da lateral aqui e pintar mesmo, né? E o retoque da linha aqui lateral que eu quero fazer, eu vou só pegar a cor mesmo e vir pintando. E eu tô falando isso nas turmas, eu estou mascando linha. Eu sei que meus professores de arte falaram que não era para mascar linha, mas essa é a minha vingança pessoal, porque eu virei professor e eu estou mascando linha na frente dos meus alunos e falando, tá tudo bem, não tem a pintura, não tem a polícia da pintura, sabe? Não vai bater a polícia na sua casa porque você está mascando linha. Se esse é o jeito que você consegue fazer, né? Os artistas superiores, não sei lá o que meus professores achavam, é o cara que vai lá e faz a linha perfeita, assim, com um gesto só. Senhor Cristo, eu sou humano, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer tortinho, deixa eu fazer, tipo, né, mascando ali, em vez de fazer isso aqui. Que luta! Ah! Foi! Pinta, vai, pode mascar, pode vir aqui, ó, tchau, 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 tchau. Pode dar um zoom gigante, pode dar um zoom gigante e fica fazendo assim. Deixa eu puxar a linha. Vai demorar 3 dias? Ótimo, se divirta esses 3 dias. Põe todas as músicas que você quer ouvir. Põe um podcast que você ama. Vai curtir, velho. Curte fazer a linha. Diga. Traço reto? Shift? Pois é, a ideia de fazer gestual é essa, né? Esse que é o conceito da galera que fala não masca linha. Que é tipo assim, você mascando linha, fica difícil fazer uma linha retinha, porque toda vez que você está começando uma nova linha. Então, se você, tipo, pratica gesto, funciona. Um bom jeito de praticar é você marcar ponto inicial, ponto final e tentar mirar assim, ó. Então, esse é um bom jeito de falar, ah, tá, tem que acertar ali. É videogame, então. Você criou um jogo na hora de traçar a linha. Funciona, funciona, tá? E depois de 1000 anos fazendo, você acaba criando uma memória muscular, tá? Então, é possível você, tipo, fazer... E é aquele negócio, faz largo, gesticula, sem medo de ser feliz, não tem problema não. Eu praticava em folha de jornal, porque folha de jornal é enorme. Então eu tinha que usar o corpo inteiro para poder fazer uma linha reta. E aí você vai criando memória muscular. De novo, se você não quiser e quiser usar só a ferramenta de traço reto ou só o vetor, não tem problema não. Mas para quem quer ter, tipo, esse gostosinho de fazer a linha direto com o braço, é daí que vem essa coisa de não masca a linha, não faz isso. Não é necessariamente um cara é a polícia da pintura e fala, não, sério. É realmente falar, não, se você quer ter esse controle do seu gesto, pratica, né? Fazer a linha inteirinha assim, em vez de ficar fazendo em segmento. Né? Então, eu tenho que pintar a asa. Eu esqueci da asa. Gente, eu esqueci da asa. Onde é que ela é? Ela é aqui. Então, eu vou dar isso aqui por feito. Tá pronto. Tá pronto. Eu vou. Quantas horas? Quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Eu vou considerar pronta essa parte do foguete. Então, imagem. Reload. Tá ótimo. Tá ótimo, tô feliz. Eu sei, como pessoa, né? Eu sei o que eu melhoraria
se eu tivesse mais 1 hora para pintar. Eu sei que eu tenho uns retoques que eu quero fazer, eu sei que eu gostaria de fazer mais detalhes de pintura no corpo do foguete, eu sei que eu gostaria de puxar mais da referência. Então, talvez fazer umas coisas assim, que parece super legal. Então, eu sei o que eu gostaria de fazer. Mas nem sempre o prazo permite. Então, minha preocupação agora é fazer a asa, né? E no caso da asa, eu tenho uma divisão clara do que eu preciso fazer aqui, né? Eu preciso escurecer essa parte aqui de baixo, fazer o bevel da lateralzinha da asa, né? Provavelmente, talvez tenha bevel dos dois lados, eu acho que isso aqui é a lateral externa, né? Então talvez eu queira pintar. Deixa eu reduzir isso aqui, a opacidade desse cara. Talvez eu queira pintar o bevel desse camarada aqui, né? Então, que vai fazer a parte externa, né? Vou fazer aqui também, dane-se. Eu vou querer, provavelmente, que essa parte aqui seja mais escura, porque ela vai ser, tipo, o sombreado da minha... Essa cor tá boa? Essa cor tá boa. Talvez eu queira fazer também algo assim, para diferenciar a lateral do meio. Se eu for fazer algum tipo de grafismo aqui, algum tipo de anotação, ou algum tipo de desenho aqui, deixa eu fazer talvez uma estrelinha assim, só para, né, só pra gente poder ver que tem algo aqui, né? Acho que tá ok. Vou fazer também a coisa de colocar uma textura genérica aqui para não ficar tão liso, né? Aí, de novo, nada disso é regra, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é só é uma vida de macetes. Diretores de arte, macete. Faz o elenco de brush do seu trabalho. Faz o elenco de brush. Escolhe os brushes que a equipe vai usar, tá? Isso é super macete. Se todos os artistas estão usando os mesmos brushes, a chance de você ter resultados semelhantes de textura e acabamento aumenta pra caramba. Eu tive um diretor de arte que fez isso comigo. Amo esse cara. Ele me entregava para mim não só as paletas de cores, mas ele entregava também quais eram os brushes e as configurações de brushes que eu tinha que usar para fazer cada coisa. Era tão bom, era só pintar. Tão bom. Abraço para ele onde ele estiver. Obrigado por fazer isso. Me ensinou muita coisa. Então, deixa eu pegar aqui um tom vermelho escuro aqui. Vou pegar aquele mesmo pincel, né? O Noise Scratch, que foi o que eu usei no outro, né? E aí, por exemplo, você pode fazer com sua equipe, que é tipo assim, tudo que for metal, usa esses, tudo que for madeira, usa esses, tudo que for... ou então, não, vai usar só o pincel bolinha. Essa é a lei da bolinha. Então, só pincel bolinha para todo lado. Eu quero fazer um pouco mais escuro aqui. Lembrando que aqui eu vou usar o Grain Merge, tá? Outra coisa que dá para fazer com direção de arte, fala assim, ó, esses são os métodos de mistura que a gente usa, para não ficar uma arte muito diferente do outro, tá? Então vale a pena demais fazer essas coisas, né? Então aqui eu consigo marcar tanto a parte escura quanto a parte clara da minha asa. Vou reduzir a intensidade desse camarada aqui. Vou exportar isso aqui. Vou dar como terminado, provavelmente. Tá? Reload. Não, gente. Olha que bonito aí. Super funciona. Super funciona. Ou seja, tem a pintura, igual eu falei, o bevel ele vai me ajudar a identificar as extremidades do meu modelo, né? Essa sombra também vai me ajudar a ver relevo. Isso não está usando nenhum tipo de iluminação, né? Ou seja, eu estou usando flat. Se eu ligar aqui a luz, o shadow, já vê que ele fica volumétrico, bonitinho, ó.
Então, esse gradiente aqui, eu não tenho porque pintar ele, ele vem com a sombra, né? E eu não vou retocar isso agora, por quê? Porque ainda falta a estrela. Essa regra minha é a regra que eu falei com vocês. Eu vou pintar todos os assets e só vou retocar essas coisas que estão tortas ou acrescentar os detalhes que eu não consigo acrescentar porque eu tenho que estar direto no 3D no final. Ou seja, eu tenho toda a minha pintura base e aí no final eu vou lá e acrescento no 3D as coisas que não dá para pintar no 2D, tá? Mas o processo é esse, gente. Então, assim, eu estou no meu quarto asset, falta um, havendo tempo entre essa aula e a semana que vem, né? A gente não tem aula presencial na semana que vem, mas eu posso tirar um tempinho para tentar gravar eu pintando a estrela. A estrela é um asset mais simples, eu posso pintar ela com bem menos informação. E aí eu mostro retocando um dos assets, não todos, mas eu sempre espero que vocês consigam extrapolar o que eu estou explicando. Beleza? Alguma pergunta, pessoas? Nada, nada? Vou sentir que eu estou ensinando pra caramba. Ah, graças a Deus. Adão. De miniatura? Tá, o spray é legal. O spray é legal, porque o spray ele replica uma ferramenta que chama aerógrafo, que é uma ferramenta que era usada. É legal. Eu acho, pessoalmente, tá? Eu acho difícil de controlar o aerógrafo. Eu acho difícil mesmo. Eu tenho dificuldade com ele. Mas é uma boa estratégia. Você tentar replicar os materiais que a pessoa está usando para fazer uma pintura no mundo real no digital. Gosto demais assim, da ideia. Pincéis que tenham as bordas suaves ajudam também. Se você não conseguir se dar bem com aerógrafo, que é o que acontece no meu caso, eu não consigo me dar bem com aerógrafo, então eu tento pegar o quê? O que acontece muito comum com a ferramenta de spray, que é os pincéis que têm a borda suave. Será que eu consigo... Deixa eu abrir o editor de pincéis aqui, né? É bom, é bom. Assim, vai em cima mesmo, porque tem algumas técnicas que são complicadas de reproduzir no digital. Exatamente igual faz no natural. Então, é bom você olhar para ver, tipo, várias miniaturas e o resultado. O aerógrafo, assim, quando eu quero substituir, eu uso um pincel assim, ó, que tem essa gradação. O aerógrafo, ele meio que, você controla essa gradação, né, que é o hardness, você controla pela proximidade do spray na superfície. Então, se você cria um brush desses aqui, ó, esse inclusive chama airbrush, tá? Esse que eu estou usando aqui. Aí você consegue meio que controlar por aqui, pelo hardness, qual que é a sensação que você está dando do spray, tá? Então, de novo, porque eu tenho dificuldade no airbrush, eu uso essa configuração e eu vou editando para tentar fazer isso. Uma coisa que a gente faz em pintura de miniatura é um negócio que é o pincel seco. É o pincel meio seco que a gente esparrama nas beiradas. É o que eu estou fazendo quando eu pinto bevel. Quando eu estou pintando bevel aqui, a gente faz isso com miniatura fazendo o quê? Você pega um pincel que a tinta está quase seca e você bate as pinceladas nas extremidades. Dentro do GIMP, eu teria que fazer isso com um pincel mais poroso. Então, eu teria que pegar, tipo... Aí o Noise Scratch é uma referência, mas um pincel mais poroso, com um espaçamento, né, tipo... talvez não precise tanto de jitter, mas talvez eu precise de bastante espaçamento. Vamos pegar um tamanho menorzinho aqui, né? Deixa eu pegar um tamanho bem... Aí. Acho que aqui vai dar para entender. Deixa eu pegar aqui esse tom claro que eu estou usando, né? A gente bate o pincel e aí ele dá umas manchas soltas assim. Deixa eu tirar aqui. Então, ele dá umas raspadas assim. E aí tem alguns pincéis que eu né, tipo, vão ter as pontas mais ríspidas, né?
Esse aqui é interessante. Esse aqui é interessante, Esse aqui é bem interessante. Deixa eu reduzir ele mais um pouquinho. E deixa eu espaçar ele um pouco mais. Então, isso aqui, por exemplo, quando a gente bate nas beiradas de pedra, por exemplo, fica esses poros. Aí eu ponho um espaçamento bem grande para poder gerar esse pingado aqui. E eu vou, em vez de fazer o bevel direitinho, eu vou fazendo ele batendo isso aqui nas extremidades da coisa. No Blender, a gente tem uma técnica para isso que chama Cavity Mask, que ele vai pegar os ângulos mais afiados e os mais baixos, e você consegue bater isso lá e dar a sensação de estar pegando só uma beirada a tinta. Então é uma coisa que é interessante de usar. Mas é basicamente o que eu estou fazendo quando eu faço essa pintura aqui do meu bevel, eu estou basicamente tentando replicar essa batida de pincel. Tá? Então em rocha vai ser mais poroso assim, vai pegar mais nesses espaços. Tá? Isso é muito comum em miniatura também. Muito comum você ter essa pintura. E geralmente a galera que pinta miniatura, eles passam um primer, aí eles passam uma tinta escura, e eles vão batendo esse pincel seco com tons cada vez mais claros. Então, cada vez o pincel está cada vez mais seco e cada vez mais espaçado para gerar esse bevel. Outra coisa que eles fazem, que é difícil da gente produzir aqui, é um negócio que é a pintura aguada, que eles basicamente despejam água na coisa e a água escorre. Esse tem que pintar na brutalidade, no digital, porque você teria que fazer uma simulação disso. O Blender faz essa simulação, ele tem um processo que chama pintura dinâmica, que você pode criar uma pintura, um líquido, simular o líquido ir pintando no objeto. Mas eu acho que é melhor pintar. Nessas horas é melhor comparar o resultado. E aí são pincéis que você tem opacidade baixa e contorno irregular. Né? Então, deixa eu pegar um que seja interessante aqui. Esse é muito duro. Eu tinha uns que eu gostava, mas achar que nessa... Esse aqui é um que eu gosto. Ele já é a mancha. Deixa eu pegar aqui o default. Deixa eu trocar a pontinha pro folhagem. Nossa, vou ter que achar ele de novo aqui. Às vezes é melhor ver a lista dos nomes para poder identificar quem é quem. Né? Eu tenho muito pincel, gente. Eu devia parar com isso. Tipo assim, se você tiver vários pincéis para uma única função, que complica. Não, acaba que isso aqui a gente vai acumulando nos anos, né? É um pouco difícil de explicar, porque são muitos anos usando o mesmo software, você vai acumulando coisas, né? Eu tenho pincéis melhores que esses. Espera aí, deixa eu voltar lá pra cima. Tem um que chama folhagem, que ele não é nada de folha. Ele é só uma mancha. Ele é só uma mancha interessante. Lives. Ah, gente, eu vou ficar devendo, talvez. Se tivesse uma barrinha de pesquisa aí. Eu acho que no 3 tem, eu tô no 2.8. Eu acho que não tem eu não sei. Eu acho que no 3. Tentar usar a Aqui, ó. barrinha de pesquisa Aí. no início tem que ser igual. Pois é, eu tô numa versão antiga do GIMP, bem antiga, inclusive. Então, isso aqui, ó, ele vai me dar as manchas, que vai dar a sensação de molhado. Né? Se eu tiver com opacidade baixa, então vai ficando mais fácil dar a sensação de que a coisa está aguada. Tá? E aí eu vou provavelmente usar o Smooth para tipo, puxar aonde a coisa escorre. Né? Para a sensação de escorrido. Né? Então a gente consegue dar a sensação de escorrido nesse espaço. Tá? No caso do MyPaint, ele tem os pincéis de aquarela dele. São bem legais. Então, os pincéis de aquarela dele, eles meio que já me dão uma sensação de molhado bem legal, né? Então você consegue ter um pincel que vai te dar tipo, a coisa da tinta que esparramou, né? Então
eu consigo fazer tipo a sensação de escorrido mais opaco, né, com esse aqui, e a sensação de umidade esparramada com esse aqui, e ele mistura a cor enquanto pinta. Então você consegue meio que perder essa borda dura aqui, pintando com um pincel molhadinho por cima. Então ele dá a sensação de aqui a água foi absorvida, aqui a água escorreu, né? Então essas duas situações você consegue fazer a sensação de escorrido. Deixa eu colocar aqui um multiply aqui só para a gente poder ver. Então vai me dar a sensação de, né, de molhado, né? Então deixa eu pegar aqui esse outro aqui que é o mais duro, né? E aqui eu estou usando um tom rosa, né? Se eu for trocar de cor, então colorize, né? Então dá para ver a sensação de mancha de tinta aqui, né? Então você consegue fazer a sugestão dessa técnica da água que escorreu, né? Então isso aqui ficou legal, na verdade. Talvez eu devesse usar isso. Hã? Não vai fazer muito sentido porque só essa parte molhou e ela molhou simétrica em todos, né? Então vai ficar estranho. Nesse caso, talvez eu quisesse um modelo com assimetria para poder fazer mais sentido. Então, oi? A coisa do ângulo é um problema, né? Então eu tinha que pensar no ângulo do escorrido. Não, eu fiz no improviso, né? Então eu tinha que escorrer de acordo com o V, para poder parecer que escorreu na direção certa, né? Aqui está escorrendo na diagonal, não faz muito sentido. Não que não dê para arrumar, né? Então a gente pode pegar esse layer aqui, cropped content, e aí eu vou pegar minha transformação, e aí eu posso pegar e ajustar isso para parecer que escorreu. Então dá para ajustar, entendeu? Dá para ajustar, não é um negócio que tá escrito em pedra, não, tá? Então, vamos aqui, image, reload. Já melhorou um pouco, já está com mais cara de escorrido. Dá para melhorar mais, mas já está com mais cara de escorrido. Mas é isso, é um escorrido simétrico que só aconteceu nessa parte do modelo. Como é que só essa parte do modelo molhou? Como é que só ela sofreu escorrido? Então é essa hora que a gente tem que ter imaginação. Falando, não, pera, se molhou, deve ter molhado o objeto inteiro, né? Então o escorrido teria que ser, tipo, na coisa toda, né? Então eu teria que fazer essa sensação de escorrido pegando aqui, né? Marcando a coisa toda. Né? Então sempre que você pensar numa coisa, né, você tem que pensar em qual é a lógica dela para poder funcionar. Então quando eu cito essa técnica que a galera faz na pintura de miniatura, eles viram um copo de tinta em cima da coisa. Eles correm no modelo inteiro e a tinta entra nos vãos. Então, os vãos que vão ser identificados por essa marcação, né? Então, de novo, são coisas a se fazer. De novo, não está ruim, mas acho que eu prefiro sem. Vou deixar isso aqui. Quem sabe no futuro eu faço uma mancha um pouco mais interessante aqui, né? Então, exportar. E é isso, pessoas. Fechamos? Gente, brigadão aí quem está aí ao vivo comigo. Brigadão para quem assistiu gravado. Daqui a pouco está no Canvas para vocês.